Estenda a mão dos irmãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esse culto maravilhoso. Estamos sentindo a sua presença, Pai. Pai amado, te agradeço por vir visitante, ver na sua casa. Pai, que eles possam ser compactados com a sua palavra. Aqueles irmãos que faltou, Pai, que possam mandar o Espírito Santo tocar nos seus corações, para que eles possam voltar ao aprisco do Senhor, Pai, que é a sua casa, para louvar junto conosco e glorificar o seu santo nome. Pai amado, eu te peço uma bênção especial para o nosso pregador, o nosso querido bispo G, Pai, com todo carinho, né? O nome dele é Gênesis, mas nós chamamos de G. A Olga, seu servo, seu filho, vai trazer a mensagem, Pai. Use-os, Pai, para que possamos nos alimentar da sua santa palavra. É isso, gente, já eu te agradeço, sabendo que será bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por mais uma noite, a qual o Senhor tem nos concedido, para que hoje nós estivéssemos aqui para apresentar a Ele nosso culto de gratidão. Gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda fará sobre nossas vidas. É por isso que no livro de Salmo, do seu número 116, verso 12, vai dizer assim: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Você já parou para pensar, para refletir? O que você tem feito de gratidão a Ele? Porque algo tremendo Ele nos concede todos os dias da nossa vida, que primeiro é o fôlego de vida. E se você vê as gratidões, os benefícios que Ele tem nos dado, além do fôlego de vida, de eu e você podemos olhar, falar, andar, ouvir, pela sua família, pelo seu ministério, mas o que eu e você temos retribuído. E uma coisa que eu sempre digo e falo, que a melhor recompensa que você pode retribuir a Ele é você ser fiel a Ele. E que de forma você ser fiel, você ser obediente à palavra de Deus, obediente ao ensinamento de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra, porque a palavra ela é gerada por mim e por você, através do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo está gerando essa palavra em mim e você, é porque Ele achou graça em mim e você, e Ele sabe que Ele pode contar com você. Então nessa sua caminhada não pare, não desiste. Lembra desse versículo. Seja grato, porque Ele tem feito muitos benefícios sobre a sua vida. Alguns benefícios você tem conseguido contemplar, mas a maioria, com seus olhos humanos, você não vê. Mas se você abrir com seus olhos espiritual, você vai ver quantos benefícios Ele tem feito e tem protegido a sua vida, a sua família e o seu ministério. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, abra a vossa Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, no seu número 14, verso 22, para que você possa entender o que é ser grato a Deus, utilizar a sua gratidão. Ela vem através da obediência, independente da circunstância que pode amparar o seu dia a dia. É por isso que quando o profeta Samuel, o seu número 15, verso 22, parte C, vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar, porque a obediência vai te levar não à sua vontade, mas vai fazer a vontade de Deus planear sobre a sua vida. E quando a vontade de Deus ela plana sobre a sua vida, ela limpa, ela tira tudo empecilho, ela coloca tudo no seu devido lugar, então você vai ver que as coisas começarão a dar certo na sua vida. E todas as promessas de Deus,
irão se cumprir quando você coloca a obediência em primeiro lugar. Olha só a obediência. Livro de Mateus 14, verso 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Quando nós olhamos para esse primeiro versículo, nós vemos algo interessante. Primeiro nós vemos que Jesus ele dá uma ordem. E ordem dada dentro da legalidade é a ordem que tem que ser cumprida. E todos aqueles que obedecem à ordem dentro da legalidade sempre será bem sucedido. Isso não quer dizer que você não terá provações, porque a própria palavra ela afirma que no mundo você, nós teremos grandes aflições. Não são poucas, não são pequenas, são grandes. Por quê? Porque existe alguém que está trabalhando ao contrário para nos atingir. Só que interessante é que Jesus ele dá ordem aos seus discípulos. E nós olhamos e lemos a palavra de Deus, nós vemos que os seus discípulos estão iniciando a sua caminhada. Nós já vemos uma caminhada muito mais longa, por isso que a nossa fé tinha que estar muito mais alta, confiável e intacta nos dias de hoje. Só que infelizmente não é isso que nós estamos vivendo e vendo acontecer. Só que nesse relato nós vemos que os seus discípulos, ele obedece a Jesus e entra dentro do barco, aonde o Senhor Jesus ordenou. E quando nós trazemos essa obediência, trazemos esse barco para os dias de hoje, nós temos duas definições importantes para as nossas vidas de barco. Primeiro, o barco ele representa a presença de Jesus. Segundo, nós vemos que o barco representa a casa do Senhor Jesus. Então, diante dessas duas definições, nós vemos que eu e você somos representantes da presença de Jesus nessa terra. E também nós vemos e estamos dentro da casa do Senhor. Então isso significa que a presença do Senhor, ela está 100% sobre nossas vidas. Talvez não esteja conforme a vontade de Deus, porque nós somos pecadores e somos falhos. E é por isso que a justificação da cruz de Jesus é que nos ajuda a nós não sermos crucificados, porque Jesus foi crucificado por mim e por você. Só que mediante a ordem de Jesus, nós vemos também que Jesus ele dá uma direção. Jesus dá uma ordem e Jesus dá uma direção. Entenda algo importante para a sua vida em todos os sentidos e em todas as áreas. Aprenda a entender e a confiar na ordem e na direção de Jesus Cristo. É por isso que a própria palavra ela vai afirmar dizendo que Jesus é palavra de afirmação. Ele é o que? O caminho. Ele é o que? A direção. Talvez nessa sua caminhada você adentrou dentro do caminho, você adentrou dentro da direção, mas devido à circunstância, os problemas, as afrontas, as dificuldades, talvez você queira ou você pegou um atalho.
e Jesus fica em terra firme. Porque antes de Jesus dar uma ordem, houve-se um grande milagre sobrenatural, não visto na caminhada de todos aquela multidão. E Jesus ele fica em terra firme, para o quê? Para conversar, para curar, para trazer algo ainda para aquela multidão. E enquanto isso, seus discípulos estão dentro do barco, remando para ir para o outro lado. Aprenda algo. Quando a luta aumenta, quando a dificuldade aumenta, é porque tem algo sobrenatural de Deus para acontecer na sua vida. Só que muitas vezes em nós, fixar os nossos olhos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes para aquilo que Deus, ou Jesus Cristo, ou o Espírito Santo nos ordenou, nós emprestamos os nossos olhos, os nossos ouvidos para a tempestade que não vem da parte de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está despedindo a multidão, ali haverá algo que irá abalar a fé dos discípulos de Jesus. A Bíblia vai dizer que vem o vento ao contrário, as ondas começam agora a se levantar, ouve-se um barulho no mar, mas Jesus está em terra firme. Cogitando aqui, dentro do mar, está havendo uma guerra, mas em terra firme está tendo uma paz, porque Jesus fisicamente está acalmando tudo sobre a multidão. Isso eu aprendo algo muito importante, porque vai cair naquilo que no livro de Eclesiastes 3 vai dizer sobre o tempo determinado. Então existe para um tempo de guerra e existe para outro tempo de paz. Mas uma coisa eu quero te orientar nessa noite: seja no tempo de paz ou seja no tempo de guerra, Jesus prometeu que estaria comigo e contigo todos os dias da sua vida. Então não se preocupe se você está passando no momento de guerra, no momento de dificuldade, no momento de afronta. Sabe qual que é essa palavra-chave para você? Você encontra lá no livro de Salmos, seu número 4, verso 8, que diz assim, ó: deitar-me-eis, que diz algo tremendo: eu em paz me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, podes habitar em segurança. Então, quando você deita, quando você descansa, você transmite para si uma grande paz. É por isso que quando nós olhamos lá no livro de Filipenses 4:7, vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Que entendimento? É o que nós pensamos, é o que nós agimos. A palavra de Deus vai dizer que Ele garante para mim e para você essa paz, que essa paz vai dominar tanto o nosso coração como a nossa mente. Então, em meio às lutas e às dificuldades, tranquilize a sua alma, confia nas promessas, confia no Senhor, descansa, porque os olhos deles estão fixos, observando eu e você. Ele nunca nos deixará só, Ele nunca vai deixar você se afundar, você se perder, a não ser que você queira, a não ser que você tome atitude errada, a não ser que você pare, a não ser que você desiste, a não ser que você saia do caminho. Mas enquanto você estiver no caminho, Ele vai ser grato à sua atitude. Só que interessante o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E você já parou para pensar? Toda vez que você vai investir, toda vez que você vai fazer algo de bom,
Só que isso muitas vezes não é suficiente para que nós podemos enfrentar. É por isso que quando nós olhamos lá no livro de Efésios, no seu número 6, verso 10, vai nos falar sobre a armadura de Deus, vai nos falar sobre o revestimento espiritual. Então nós vemos que seus discípulos estão cansados de remar. E quando você cansa, você perde as suas forças. Só que interessante que por mais que você perde as suas forças, lembra da palavra inicial? Existe alguém que irá te fortalecer. Você vai voar como asas de águia. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai andar e não vai te fadigar. Por quê? Porque você está debaixo da ordem de Jesus. E por mais que aos olhos humanos você está cansado, de repente o Espírito Santo vai soltar uma nova força sobre a sua vida para que você possa prosseguir até o final. Só que interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus agora está fazendo algo sobrenatural, algo nunca visto, algo nunca relatado. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele está lá no monte orando e tendo uma intimidade com Deus, vai dizer a palavra que os seus discípulos estão passando momentos difíceis. E Jesus, ele sabe o tempo certo de ir ao seu encontro. Jesus sabe o tempo certo de socorrer naquilo que você precisa. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai interromper a sua intimidade, ele vai interromper a sua oração com o Pai, ele vai interromper o diálogo com Deus Todo-Poderoso para ir ao encontro daqueles que estão precisando, daqueles que estão pedindo socorro, daqueles que estão querendo ajuda. Ei, preste bem atenção nessa noite. Talvez você está passando um momento difícil, que você já orou, que você já clamou, e talvez você ainda não ouviu uma resposta. A resposta de Deus para a tua vida nessa noite é: Jesus está indo ao seu encontro. Sabe por quê? Porque você veio à casa do Senhor, porque você veio ao encontro do Senhor, porque você crê na palavra. A palavra de Deus para a sua vida é: tranquilize a sua alma. Ele está vendo a sua necessidade, mas o socorro veio. A Bíblia vai dizer que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, porém permanece para sempre. Mas você já parou para pensar que nós lemos esse versículo, se alegramos nesse versículo, só que no momento da luta, da dificuldade, eu e você muitas vezes somos abalados. Sabe o que isso significa? Significa que eu e você precisamos fazer como Jesus, sempre tirar um tempo para ter intimidade, sempre tirar um tempo para orar, sempre tirar um tempo para buscar a presença. Para quê? Para nos fortalecer. Para quê? Para que nós podemos viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Só que interessante é, quando nós olhamos para o verso 26, olha só: e os discípulos, vendo o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Você já parou para pensar que o medo, ele te paralisa? Você já parou para pensar que o medo faz você esquecer do que você é? Você já parou para pensar que o medo faz tirar o foco que você tem sempre uma saída? Só que nós vemos aqui que mediante a tempestade, mediante as dificuldades, o medo vai bater
agradável. Então isso significa o quê? Quando você para de fazer as coisas de Deus, nunca vai ter coisas boas, nunca vai ter coisas perfeitas para a sua vida. Mas se você caminhar, tudo isso vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos lá no livro de Números 23:19, vai dizer que Deus não é filho do homem para que minta. Sabe por que Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrepende? Porque Deus, Ele vive dentro da monarquia. E monarquia é o quê? Aquilo que foi decretado, Ele não volta atrás. Monarquia significa o quê? Ser dominado pelo rei. E esse mundo continua sendo dominado pelo rei Jesus. E aquilo que Ele decretou sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, Ele não vai recuar. No tempo determinado, quando você entender, quando você compreender, quando você esperar, quando você confiar, Ele vai conceder a sua vitória. Para o Senhor Jesus. Olha só, a Bíblia vai dizer então que os seus discípulos, quando ele olha para Jesus, ele se apavora, ele começa a gritar, dizendo: é um fantasma. Só que interessante é que a resposta de Jesus é imediata. Olha só, verso 27. Jesus, porém, lhe falou logo. Olha só, então significa que Jesus não demorou. Aprenda algo. Quando você estiver com medo, faça como o cego Bartimeu. Clama ao Senhor Jesus. O que é clamar? É chamar a atenção. Mas não é chamar a atenção de quem você quer. Chamar a atenção de quem pode te dar resultado. Chamar a atenção de quem pode verdadeiramente te ajudar. Mas lembre de algo: quando você clamar, sempre haverá alguém dizer para você: ele não vai te ouvir. Por quê? Porque vão começar a apontar falha em você. Só que a Bíblia diz, e a Bíblia afirma, que sobre todas essas coisas, eu, você, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai afirmar que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você estiver em Cristo Jesus, tranquilize a sua alma. Deixa falar, deixa apontar. Ei, o importante é que você e ele sabem de tudo. Ele veja tudo. Por isso que a Bíblia vai dizer e afirmar que ele sonda os nossos pensamentos. Então tranquilize a sua alma. A Bíblia vai dizer então que Jesus disse: olha, não temas, sou eu. Eu quem? O Salvador. Eu quem? O ajudador. Eu quem? Que vim te socorrer. Então não temas. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Em nossas mãos, nós perdemos o controle. Mas na mão dele, Ele nunca perdeu o controle dos seus sonhos, dos seus projetos. Muitas vezes nós achamos que os nossos sonhos, os nossos projetos, as promessas de Deus morreu, foi enterrado. Eu não acredito mais, eu não tenho mais fé. Mas uma coisa eu vou dizer para você: Ele irá cumprir, para provar para você que verdadeiramente Ele é fiel. Olha só que interessante. Olha só, verso 28. E respondendo-lhe
cuidado. Quantas vezes já passou dúvida sobre a minha vida e sobre a sua vida? Sim ou não? Quantas vezes o Senhor falou e a gente duvidou? Sim ou não? Sim. Então nós não somos diferentes dos discípulos de Jesus. Só que uma coisa é você ter dúvida, mas você usar a sua fé. Você ter dúvida, mas você usar a sua ação. Olha só, Pedro vai dizer: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Olha só que interessante. Pedro vai desafiar Jesus. Mesmo diante do medo, Pedro vai desafiar Jesus. Se é tu mesmo, eu não estou te dando direito, eu não estou te reconhecendo, mas se for você, então manda eu, Pedro, incrédulo, com a fé, a baixinha, manda eu entender por cima das águas. Sabe por quê? Porque Pedro entendeu que a única pessoa que podia fazer algo impossível era somente Jesus. O que eu quero dizer nessa noite, mesmo diante do medo, mesmo diante da dificuldade, continue desafiando Jesus. Não importa a tempestade que se levanta, Senhor, se é tu mesmo, então faça eu ir ter contigo. Da mesma forma que você está agindo, eu, Pedro, quero agir. Só que aí que eu acho engraçado, interessante é que da mesma forma que Pedro desafia Jesus, Jesus vai desafiar Pedro. Ah, Pedro, você me desafiou, agora eu também vou te desafiar. Então vem, Pedro. Agora você imagina Pedro com medo, achando que é um fantasma, e Pedro aceita o desafio de Jesus. Você já parou para pensar quantas vezes o reino tem nos desafiado? E muitas vezes nós não temos ido, nós não temos feito, nós não realizamos por causa do medo, por causa da dúvida. Será que verdadeiramente é o Senhor? Será que verdadeiramente és tu, Senhor? Só que interessante é que Pedro agora ele desce do barco, e Pedro agora começa a andar por cima das águas. Agora Pedro está fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Pedro e Jesus agora estão igual, fazendo algo sobrenatural. A única diferença é que Pedro está fazendo porque Jesus lançou a sua palavra. Só que interessante é, muitas vezes nós estamos fazendo, estamos até ouvindo, estamos até obedecendo, só que nós estamos obedecendo pessoas erradas, espírito errado. É por isso que quando nós oramos, buscamos a face do Senhor, nós temos que pedir para Ele discernimento de espírito, para que nós venhamos identificar se esse espírito vem da parte do Senhor ou é o espírito maligno. Lembra quando Paulo, ele está na sua viagem missionária, e aquela mulher, aquela jovem que fazia adivinhação, dizia assim: olha, esse que está sobre vós, passando aí, é um santo homem de Deus. Não estava mentindo, ele estava falando a verdade, porém não é do Espírito do Senhor. Estava o quê? Enganando as pessoas. E nos dias de hoje, não é diferente. Pessoas estão ao lugar, falando, ministrando, porém profetizando e enganando a muitos. Por que está enganando? Porque verdadeiramente nós não estamos tendo intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, ninguém vai te enganar. Sabe por quê? Porque a presença está conectada fora. É por isso que a Bíblia diz, Mateus 18:18, tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Quanto mais você busca o céu, a terra vai estar com a presença de Deus. E toda vez que você está com a presença de Deus, você jamais vai estar em cilada. Por isso
aquele que está em pé se cuida para que não caia. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai para que não caia em tentação. Então a Bíblia vai dizer que Pedro agora ele está andando por cima das águas. Só que interessante é, o inimigo, preste bem atenção nisso, quando você estiver na bênção, quando você estiver vivendo o sobrenatural de Deus, vigiai, porque o nosso adversário não vai estar contente. O que ele vai fazer? Vai investir contra você, para que você perca a sua bênção, para que você perca a sua vitória. E é o que aconteceu com Pedro. Pedro está andando por cima das árvores, em direção a Jesus. Só que interessante é que Pedro vai emprestar, lembra quando eu falei lá no início, que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Só que Pedro vai agora emprestar o seu ouvido para a tempestade, o vento. Ele vai emprestar os seus olhos, para que você olhar para frente, para o autor e consumador da sua vida e da sua fé. Agora ele empresta os seus ouvidos para ouvir o vento, para ver as ondas. Então a Bíblia vai dizer que neste momento Pedro ele dá um vacilo. E quando nós fazemos isso para nossas vidas, quantas vezes nós vacilamos diante da bênção? Só que interessante é que quando nós vacilamos, a tendência nossa é cair. Só que algo interessante é que quando Pedro ele empresta os seus ouvidos, os seus olhos, a Bíblia vai dizer que Pedro ele começa a afundar. E quando você afunda, você deixa de viver o sobrenatural de Deus. Só que interessante é, a Bíblia vai dizer que Pedro agora ele se afunda. Só que quando ele se afunda, a Bíblia vai dizer que ele vai clamar ao Senhor Jesus. Quando nós olhamos lá no livro do profeta Isaías, no seu número 59, verso 1, vai dizer que os seus ouvidos não estão tampados, para que não possam ouvir a tua voz, a tua oração, o teu clamor e o teu pedido. Então a Bíblia vai dizer que nesse momento Pedro vai tomar uma atitude. E a atitude dele é chamar a atenção do reino de Deus. A atitude dele é chamar a atenção daquele que pode ajudar ele, que pode tirar ele dessa dificuldade. Só que interessante é que Jesus, ele ouve Pedro. Interessante que quando Jesus ele ouve Pedro, a primeira coisa que Jesus vai fazer é estender as mãos. Só que interessante é que mesmo o livro que eu falei de Isaías vai dizer que quando Jesus estende as suas mãos, ele agarra Pedro. Então isso significa que Pedro não estava longe, Pedro estava assim, pertinho de Jesus, que bastou apenas Jesus esticar as mãos. Lembra quando eu falei que Jesus prometeu que estará comigo e contigo todos os dias? Só que nós achamos que Jesus está longe. Nós ora, faz propósito, faz jejum, mas a gente não ouvimos a resposta de Deus. Porque existe um tempo de silêncio. Só que nós não queremos tomar posse desse tempo de silêncio. E o que acontece? Deus não me ouve mais. Algo está errado. Não, é porque Jesus está trabalhando sobre a sua vida, para que o adversário não investe mais sobre a sua vida. E quando Jesus estende a sua mão, a Bíblia vai dizer que levanta Pedro, coloca Pedro no seu devido lugar, aonde ele tem que estar. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro ele se posiciona aonde deve estar, a Bíblia vai dizer que tanto Pedro como Jesus volta para o barco, volta para onde ele ordenou. Só que quando nós trazemos isso para os nossos dias, quantas pessoas eu, você, nós conhecemos que estão fora do barco?
Quantas pessoas saíram do barco sem Jesus ordenar? E é por isso que você vê muitas pessoas sofrendo. É por isso que você vê muitas pessoas que estão doentes, estão cansadas, fadigadas, estão jogados nas casas, no buraco, no fundo do poço. Por quê? Porque não respeitaram a ordem de Jesus. E além disso, não quer fazer como Pedro, se humilhar, clamar, se reconciliar com ele. Só que a Bíblia vai dizer que quando Pedro e Jesus entram dentro do barco, a Bíblia vai dizer que Jesus vai dar mais uma ordem. E a ordem não é mais para os seus discípulos, sabe por quê? Porque a ordem já foi dada. Mas a ordem vai ser para os ventos, vai ser para o mar. Porque aquela tempestade não era do reino de Deus. Era para impedir de mais uma vez o sobrenatural de Deus acontecer na vida de Gadareno. O que eu quero dizer para você, se você está no caminho e vir uma tempestade, faça como Pedro, mantenha o foco com Deus, mesmo se tiver com medo, clama, busca, chama a atenção dele, porque ele vai ouvir e vai te clamar. Então que nessa noite, saia daqui tendo esse entendimento, e tenha esse discernimento. Se a luta estiver grande, é porque você está no lugar seguro. Se a luta aumentar, é porque você ainda é o escolhido de Deus. Se algo estiver impedindo alguma coisa acontecer, significa que você está no caminho certo. Amém? Feche seus olhos. Senhor e Salvador eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite, Pai querido, a tua palavra, Senhor, foi ecoada, Senhor, através, Senhor, gerado do teu Espírito Santo sobre a minha vida. E eu louvo a ti, Senhor, pela tua presença, Pai querido, neste lugar. Eu louvo a ti, Senhor, pelos meus irmãos e as minhas irmãs, Pai querido, que mesmo diante da luta, da dificuldade, ainda crê, Senhor, no teu nome.
João Luiz, amém? Obrigado, Bispo Diego, por dar a palavra nessa noite. Obrigado pelas irmãs que estão nos apresentando nessa noite. Deus te abençoe a casa de vocês, voltem sempre, a porta está aberta. Levem a porção do Senhor nessa noite para vocês, para suas casas, para suas famílias, em nome de Jesus, amém? Terça-feira continua o quarto dia da campanha, né? Terça-feira é o quarto dia da campanha, as 7 chaves que é do céu, né? O apóstolo vai estar aqui ministrando a palavra na terça-feira, amém? Venha para cá buscar aquilo que está precisando, aquilo que está desejando, aquilo que está precisando que seja aberto, aquela porta que está precisando que seja aberta, amém? Levante a sua mão, né? Sábado que vem, nós vamos ter aqui a noite do cinema, né, pastor? Sábado que vem é a noite do cinema, com pipoca, com um belo filme e uma noite de descontração e comunhão para a igreja do Senhor e todos aqueles que estiverem aqui, amém? Levante as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, do nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor hoje e sempre, e que a igreja do Senhor possa dizer bem forte: Amém!